Meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Eu me chamo Rafael, eu sou pastor auxiliar aqui do Ministério CREA e também componho um quadro de professores da nossa EBD, a nossa EBD em classes. E nesse dia nós iremos então falar sobre a cultura do reino, porque durante todo o mês de junho nós estamos caminhando sobre a orientação e as ministrações da cultura do reino. E nessa lição de número 11 nós iremos tratar, eu acredito até que essa seja a nossa última lição do mês, porque na próxima semana nós estaremos já numa próxima lição. E antes mesmo de nós tratarmos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, eu quero orar com você. Incline sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te louvar nessa noite. Nessa hora eu quero te agradecer porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque não há outro como tu és fiel. Te agradecemos porque o Senhor tem trazido as nossas vidas diante de ti, perto do Senhor, e tem nos instruído e tem falado conosco da maneira como tu queres. A ti seja a honra, a glória e todo o louvor. Fique à vontade no nosso meio, porque nós queremos falar daquilo que não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Então importa que eu diminua e tu cresças. Fique à vontade, fale através de mim, ministre aos nossos corações, pois teu é o reino, tu é a glória, para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Como estava dizendo, meu querido, minha querida, nós vamos falar sobre a cultura do reino e eu gostaria que você acompanhasse comigo o texto áureo dessa nossa lição. O texto áureo encontra-se no Evangelho de Jesus, no capítulo de número 3, no versículo de número 3. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 3, versículo de número 3. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Esse texto áureo, ele retrata exatamente o início de tudo aquilo que nós temos para falar acerca da cultura do reino de Deus. Eu acredito que você sabe que esse texto, ou esse versículo, foi extraído do texto e do diálogo de Jesus com Nicodemos, onde na nossa apostila nós estamos tratando como o texto bíblico. Para que você possa, então, acompanhar melhor o que eu estou lhe dizendo, você pode entrar nas nossas redes sociais, baixar o nosso aplicativo e você vai encontrar uma parte que diz EBD. E lá você vai encontrar todo esse material à sua disposição. E o nosso texto bíblico fala justamente de João 3, do versículo 1 ao versículo 5. Evangelho de Jesus, escrito por João, do capítulo 3, dos versículos 1 ao 5. E especificamente nesse versículo 3, quando diz: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Por que nós queremos tratar este como sendo texto áureo? Porque todas as coisas partem de um novo nascimento em Cristo Jesus. Para que a gente possa compreender o que seria a cultura do reino, nós precisamos entender o que é nascer de novo. Se nós voltarmos algumas aulas passadas, no início da nossa EBD em classe, nós vamos chegar aos temas de convertidos versus convencido, natural, carnal e espiritual. E nós vamos ver que nós falamos algumas coisas concernentes a esse nascer de novo. Nós vamos entender que nascer de novo é ter a compreensão que a velha criatura precisa ser mortificada e ser vivificada em Cristo Jesus. É possuir uma nova identidade, é possuir uma nova característica de vida. E é justamente nessa hora que o texto áureo nos serve como um pontapé inicial dessa aula. Porque falar da cultura do reino, eu quero primeiro fazer a definição do que seria cultura. Acompanha comigo. Cultura: conjunto de atitudes compartilhadas, valores, objetivos e práticas que caracterizam uma instituição ou organização. É o resultado de comportamentos vivenciados que são dirigidos através de valores fundamentais. Essa definição, ela foi extraída de uma ministração que o nosso diácono Lucas Garcia fez na primeira ministração. Como eu havia dito antes, toda a nossa igreja ela está tratando sobre a cultura do reino durante todo esse mês de junho, e na primeira ministração, em uma quinta-feira, o nosso diácono falou sobre a cultura do reino e ele deu essa definição. E eu extraí essa definição da ministração do culto que ele havia feito, porque ela fala e trata diretamente de tudo aquilo que nós precisamos saber.
E quando fala que é um conjunto de atitudes compartilhadas, nós começamos a entender que cada um de nós tem uma responsabilidade nesse compartilhamento. Quando nós vemos o texto que eu acabei de citar, nós vemos um diálogo notório de Jesus mostrando a necessidade da interiorização do Evangelho. Nós vemos Jesus falando para Nicodemos nesse diálogo a seguinte coisa: olha, Nicodemos, você conhece muita coisa. Você era doutor da lei, mas uma coisa você ficou devendo nessa hora. Você não sabe de tudo. Você não domina tudo. E o que mais te importa nessa hora é o que você menos domina ou o que você menos conhece. O conhecimento para ti nessa hora é completamente escasso. Mas para que você possa ter a compreensão, para que você possa adquirir esse conhecimento, somente nascendo de novo. E esse diálogo é confrontante para Nicodemos, porque ele é muito conhecedor, era um doutor da lei, ele conhecia, ele sabia das leis mosaicas muito bem. E de repente, Jesus, que era tido, reconhecido e visto como mestre, como rabi, diz para ele: você não sabe tudo, você não conhece tudo. E para conhecer tudo, somente nascendo de novo. E ele então contra-argumenta e diz: como pode eu, sendo velho, nascer de novo? Voltaria eu para o ventre de minha mãe? Mostrando a total ignorância diante de Jesus. E Jesus responde a ele: não, Nicodemos, te importa nascer de novo, mas isso só terá bom êxito quando você nascer da água e do Espírito. Quando você nascer de novo da água e do Espírito, você certamente vai compreender das coisas a qual eu venho anunciando. Água fala da palavra de Deus. O Espírito fala daquele que vai vivificar a palavra de Deus em nós. É através do Espírito Santo que nós somos convencidos. É através do Espírito de Deus que a palavra encontra pouso e vida em nós. E de repente nós olhamos para esse discurso de Jesus e entendemos que o Evangelho, que é as boas novas, ou que são as boas novas, precisa estar intrínseco em nós, dentro de nós, para compreendermos então a natureza da cultura do reino. Estamos falando de qualquer cultura? Não. Estamos falando de uma cultura convencional a qual nós estamos comumente vendo por aí? Não. Estamos falando de uma cultura que os nossos olhos não podem ver de forma natural, de forma carnal. Estamos falando da cultura do reino dos céus. E quem revela então essa cultura para nós? O próprio Jesus. Jesus falava de um Deus para Nicodemos que não era somente para ser acreditado por seus milagres. Jesus ensinava sobre um Deus que não era um Deus que servia somente pão. Jesus falava de um Deus que transforma o ser. Que essa transformação do ser, do homem, era através desta cultura que ele vinha implantando e ensinando. Lembra que nós demos a definição que a cultura era um conjunto de atitudes compartilhadas, valores, objetivos e práticas que caracterizam uma instituição ou uma organização. É o resultado de comportamentos vivenciados que são dirigidos através de valores fundamentais. Por que a cultura do reino para aquele que nasceu de novo passa e torna-se um estilo de vida? Porque ele identifica que quando ele era a velha criatura, ele tinha características do mundo a qual ele vivia. As suas atitudes, as suas ações eram comum ao mundo a qual ele pertencia. Você pode dizer assim: Rafael, mas eu ainda pertenço a esse mundo. Mas no prisma de ter nascido de
novo, você é um cidadão celestial a partir de então. Você não mais pertence a esta terra. Você está aqui, mas você é um peregrino. Você pertence ao reino dos céus. Ao nascer de novo, a cultura de Deus é revelada a nós e você imprime na vida dos outros com o seu viver esta cultura. Mesmo que vivendo aqui, mesmo que no mundo hostil, de acusações, de pecado exacerbado, você não pertence. Você mantém uma vida em santidade, segundo a cultura do reino de Deus. Como cristão, por definição, nós estamos falando do reino do Filho de Deus, do Filho do homem, do projeto de Deus estabelecido para seu Filho que morreu na cruz. Quando Deus observou, viu que a humanidade estava à mercê das suas paixões e de sua vontade, ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, o seu unigênito. Grave bem isso, unigênito, único Filho. É bem verdade que o plano da salvação já havia sido manifesto ainda no Jardim do Éden. Quando Adão desobedece com a sua mulher, com a sua esposa, com Eva, e come do fruto que até então tinha sido proibido de ser tocado e comido, Deus traz então uma sentença para todos, mas declara que a serpente iria sempre perseguir e atacar o calcanhar, mas que a mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele já está apontando para a igreja, corpo de Cristo, e para Satanás, que iria ser perseguidor. Mas o poder da igreja sempre seria superior. Mesmo que houvesse perseguição, a igreja estaria acima para esmagar a cabeça da serpente. E nesse plano de salvação, Deus incluía a minha vida e a sua vida. E correndo todo o tempo, Jesus vem na sua maior humilhação, se fazendo homem como eu e como você, não usurpando, como diz as Santas Escrituras, não usurpando de ser Deus, mas se fez humilde e se colocou em nosso lugar, padeceu dores, foi humilhado, para que esta cultura a qual nós estamos falando pudesse se revelar a cada um de nós. E essa cultura, ela está ligada diretamente com uma conexão com Deus. Porque em um determinado momento, Jesus para com seus discípulos e faz a eles ensinar uma oração que nós temos como uma oração modelo, a oração do Pai Nosso. E o versículo de número 10 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 6, diz: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Cristo, então, recebe uma orientação de manifestar-se através da cultura de Deus. E como seria isso? Com essa nossa conexão com o Pai. Lembra que eu falei do plano da salvação? Quando nós fomos destituídos lá no livro da criação, da glória de Deus, Deus envia seu Filho Jesus para fazer uma ligação entre nós e Ele, e Jesus é esse elo de ligação. Então a orientação de Jesus na oração modelo era para manifestar a cultura do reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós lemos assim na terra como no céu, nós vemos uma comparação. E a orientação de Jesus para os seus discípulos era: o que acontece na terra deve ser o que acontece no céu. Porque a cultura do reino é uma cultura espiritual. O reino é espiritual, não é desta terra, não é natural. Ele segue os padrões do reino de Deus. Somente um novo nascimento nos possibilita chegar a esse entendimento. Foi por isso que eu havia dito no início que é necessário nascer
de novo. E quem faz esse elo de ligação é Jesus, porque Jesus é a porta. Jesus é o acesso. Ele quem nos possibilita a entrar em um outro ambiente, um ambiente distinto da qual nós estávamos acostumados a viver. Lucas 17, Evangelho de Jesus, escrito por São Lucas, no capítulo 17, nos versículos 20 a 22, fala justamente de um episódio em que indagam a Jesus acerca do reino de Deus. E Jesus então revela que o reino dele... Vamos abrir rapidinho. Vamos comigo. Lucas 17, só voltar um pouquinho aqui da Bíblia que eu estava aberto em João. Diz assim, 20, versículo. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não os vereis. Como eu havia dito anteriormente, Jesus é o acesso, Jesus é a porta. E a manifestação do reino de Deus, consequentemente da cultura desse reino, virá através de Jesus. O reino se revela em Jesus. Por isso que o novo nascimento é resultado de uma vida entregue ao poderio de Jesus, que me faz compreender através do seu Espírito que me convenceu que eu preciso viver uma nova vida. E quem me dá, e quem me traz, e quem me garante, quem sustenta essa nova vida é Jesus. Então, o crescimento da cultura do reino é a ponto de me fazer diminuir, a ponto de ninguém nos ver, me ver, te ver, e não nos ver como pessoas comuns. A diminuir a ponto de ninguém nos enxergar, ou nos enxergar e nos ver não como pessoas comuns, mas que carregam as marcas e a semelhança de Cristo. O crescimento da cultura do reino em nós é para nos fazer diminuir a ponto de ninguém nos ver. E o que ficar daquilo que as pessoas veem de nós, que seja então de pessoas que são incomuns, porque carregam as marcas e as semelhanças de Cristo. Porque dizer que nós vamos sumir é um pouquinho impossível. Principalmente eu, olha, 1,90 m, a largura deixa para lá. Mas é justamente isso, a ponto de enxergarem somente os feitos de Jesus através da minha vida. Porque quando o Evangelho é interiorizado a mim, eu começo a deixar fluir. Lembra do diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Mulher, do teu interior, é o que está dentro, é de dentro para fora, que flui o rios de águas vivas, que flui o rio de Deus, para aquele que nasceu de novo. Sendo Cristo, então, o precursor dessa cultura do reino, ele então faz a compreensão de que a igreja, que somos nós, enquanto membros, recebe o estímulo dele enquanto cabeça, nos fazendo então instrumentos habilitados para a sua obra, para o seu propósito, para a expansão do seu reino ou da sua cultura através de nós. A cultura é do reino. O reino é de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. E nós somos orientados, então, a atender às expectativas de Jesus. Se Jesus revela a cultura e Jesus é a porta, ao adentrarmos pela porta, nós entraremos num ambiente favorável para a cultura de Deus se revelar a nós.
e somos nós a igreja. Agora eu falo para você que é a igreja de Jesus. Somos nós a igreja que somos instrumentos para isso. Eu extraí uma frase de um dos nossos cultos e quem disse ela foi o nosso bispo, Bispo André. A frase é a seguinte: a igreja precisa ser instrumento de Deus para estabelecer o reino. Vou repetir. A igreja precisa ser instrumento de Deus para estabelecer o reino. O Bispo André, quando fez esta declaração, ele estava nos despertando a entender da nossa parcela, da nossa contribuição para a expansão desta cultura do reino de Deus que se faz presente em Jesus. Enquanto os seus discípulos, enquanto o seu corpo, nós devemos atender os estímulos daquele que é o cabeça. E Cristo nos ensina, e eu creio que você já ouviu várias vezes esse versículo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então esse é o meu papel, esse é o seu papel, é isso que nós devemos fazer. Enquanto instrumentos, é dessa forma que nós devemos agir, porque nós somos instrumentos e todo instrumento possui uma utilização, segundo a necessidade de manuseio. Cristo opera, quem opera é maior, pois a sua minuciosidade na operação não depende só da utilidade, mas da disponibilidade também do instrumento. Vamos pensar aí, vamos criar uma ideia na nossa cabeça de um centro cirúrgico onde nós possuímos uma mesa cirúrgica e de apoio à mesa cirúrgica nós possuímos uma mesa que contém todos os instrumentos utilizados para a devida cirurgia. Não vamos classificar a cirurgia que nós vamos falar, mas uma cirurgia, todas elas possuem instrumento. E essa mesa auxiliar, onde é deitado todos os instrumentos, ficam à disposição do médico que vai operar. O médico somente faz o pedido, entregam em suas mãos um instrumento e ele quem manuseia. E a precisão daquele instrumento está na mão daquele a qual está utilizando. E é assim com Deus, é assim com Jesus. Ele nos usa quando nós estamos à disposição e ao seu solicitar, nós nos colocamos em suas mãos e ele com precisão faz a nossa utilização. Ele utiliza as nossas vidas. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a cultura do reino, quando está intrínseca em nós nos colocamos na posição de sermos instrumentos. Nós começamos a falar que somente quem nasceu de novo consegue compreender. Já estamos tão evoluídos que eu já estou te excitando a colocar na condição de instrumento. Parece que foi muito corrido tudo isso. Primeiro o senhor fala, Rafael, que nós temos que nascer de novo. E agora está dizendo que vai me usar? Foi muito rápido. Não temos nem uma hora que estamos te ouvindo falar. Como pode isso? Eu estou dizendo isso porque Deus não tem pressa, Ele tem propósito, Ele tem plano em usar a sua vida para que a glória do seu nome possa ser manifesta, para que o seu reino possa ser expandido através de você, da sua vida. Então a cultura é manifesta através de nós. Através de nós. Quando você entende o seu lugar, quando você se posiciona, você sabe que você deve estar pronto para sempre ser utilizado por Deus. Porque haja vista, Ele vem. Ele vem. Breve virá e não tardará, diz as Santas Escrituras. E eu quero fazer uso agora de uma outra exemplificação. Porque quando o reino se manifesta a nós, ou através de nós, dá a entender que as pessoas nos observam com essa manifestação. Elas se tornam espectadoras. Então eu quero fazer uso do que escreveu o apóstolo Paulo em carta aos Coríntios. 2 aos Coríntios,
capítulo de número 2, o versículo... capítulo de número 3, o versículo é o de número 2. E diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Quando você se torna um instrumento nas mãos de Deus, você está pronto para todas as pessoas que te cercam observarem os seus passos. E aqui eu já estou exemplificando com uma carta. Eu primeiro exemplifiquei com instrumentos em uma cirurgia e agora eu estou exemplificando com uma carta. Comumente hoje em dia nós temos mais visto isso, né? As tão conhecidas cartas escritas a punho. Hoje a facilidade da tecnologia nos permite mandar e-mails e mensagens via as redes sociais tão rapidamente. Mas cartas lidas, como o apóstolo Paulo exemplifica ou fala, está falando de pessoas que precisam ler para saber o seu conteúdo. E quando alguém olha para a sua vida, o que ela espera é saber que você nasceu de novo e está pronto para manifestar Jesus através da sua vida. Porque se Cristo é a porta de acesso e Cristo mora em você, você passa então a ser também um lugar que dá e traz possibilidade de acesso a uma nova vida, a um novo ambiente, a uma nova história. E quando você se torna carta viva, as pessoas podem não bater nos seus ombros. Eu costumo muito falar isso. Não te dar tapinha nas costas, mas elas vão olhar para você, vão te observar e podem ter a tua vida como um exemplo a ser seguido. Lógico que depende da maneira como você se comporta, porque você pode ser observado e elas terem a sua vida como um exemplo a não ser seguido. Então precisamos ser lidas como cartas e escritas pelas mãos do Senhor. A escrita deve ser um ato sobrenatural de Deus em nós. Porque quando nós vivemos uma cultura do reino, a nossa vida é completamente transformada. E eu destaquei 6 pontos. Na nossa apostila está destacado 6 pontos de como nós temos para viver a partir dessa cultura do reino. O primeiro ponto é: recebemos uma paternidade divina. Em João, Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo de número 1, os versículos de número 12, diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Interessante que mais atrás eu havia dito que quando Deus entregou o seu Filho, Ele entregou o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem não pereçam, mas que então tivessem a vida eterna. Quando esse Filho unigênito se entrega em sua missão, morre, depois de enfrentar todas as humilhações que eram minha e sua, ele ressuscita ao 3º dia e assunto aos céus, ele deixa de ter a característica de unigênito, único Filho de Deus, para ter a característica de primogênito. Porque quando esse livro joanino diz que a todos quanto receberam Jesus, o Filho de Deus, e creram em seu nome, a estes foram dados o poder de serem quê? Filhos de Deus. Então Jesus deixa de ser unigênito para ser primogênito. Ei, você hoje, de fato, de verdade, em Cristo Jesus, se torna um filho de Deus. Então cai aquela tese de que todos os caminhos te levam a Deus. Não. Somente Jesus é a porta de acesso que nos leva a Deus. Enquanto o irmão mais velho, enquanto primogênito,
ele abre esse acesso. Então, com a cultura do reino nós identificamos isso. Com a cultura do reino nós recebemos essa paternidade divina. Nós entendemos que muito mais que o nosso Criador, ele também é nosso Pai. Quando nós vivemos a cultura do reino, nós priorizamos a vontade do Pai. Agora já sabemos que ele é nosso Pai, então nós priorizamos a sua vontade. E o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo de número 6, no versículo 33, conhecidíssimo esse versículo, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui é um diálogo, um discurso de Jesus para os seus discípulos. Ele estava ensinando acerca de tudo aquilo que era solicitude da vida. E no versículo 33 ele diz assim: tudo isso é válido que eu estou te ensinando. Tudo isso que essa terra apresenta, você pode até desfrutar. Mas uma coisa importa: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas nos é acrescentada. Então nós priorizamos a vontade do Pai quando vivemos a cultura de Deus. Quando vivemos a cultura de Deus, nós oramos diariamente. 1 Tessalonicenses, minha Bíblia está velha, mas é minha Bíblia. 5:17. Quero abrir esse barulho aqui, o inferno se estremece, irmãos. 5:17. Orai sem cessar. Quando fala orai sem cessar, a orientação é que não deixemos de ter contato com Deus. Lembra da oração modelo que nós falamos anteriormente? Que a cultura do reino está ligada diretamente a uma conexão com Deus? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Rafael, como é que eu vou orar sem cessar? Eu tenho meus afazeres, eu tenho que, enquanto dona de casa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que lavar, cuidar do filho, levar para a creche, buscar na escola. Marido, eu estou no trabalho, eu estou na mesa de trabalho. Mulher também pode trabalhar, tá? É só o que costumamente nós vemos. Enfim, você vai dizer: como é que eu vou fazer esse orar diariamente sem cessar? Quando você ora em espírito. Porque o que te faz ligar a Deus é o seu espírito. Você é possuidor de uma vida espiritual revelada a ti na face de Jesus Cristo. E o que te faz ligar a Deus é o seu espírito. O homem ele é tricotômico, corpo, alma e espírito. E é justamente esse espírito que te conecta a Deus. Porque se Deus é espírito, necessariamente é nos conectarmos através de um espírito. E nós, possuidores de um espírito, nos conectamos a Deus por esse espírito. E a oração sem cessar, que nos serve como instrução, de 1ª carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 17, orai sem cessar, diz isso, que nós podemos ter o nosso espírito conectado a Deus, lembrando dos seus feitos, da sua vontade, do seu querer, lembrando da paternidade que nós possuímos, lembrando que devemos então priorizar a sua vontade. Amém? 4. Perdoamos as pessoas que nos ferem. Essa aí é uma dificuldade para muita gente, e é dificuldade mesmo. O capítulo 18 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, a partir do verso 21, diz assim, Mateus 18, isso. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhes perdoarei. Até 7? Jesus é muito, mas muito sagaz. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro queria impor um limite para o perdão.
E Jesus diz assim, Pedro, é muito além do que você quer, parte daquilo que eu quero. Porque perdoar é uma decisão. E somente quando nós conhecemos e vivemos a cultura do reino, nós temos essa compreensão. Dói. Eu não estou dizendo para você que não é difícil, que não é fácil. Eu estou dizendo para você que é difícil, mas não é impossível. Há uma possibilidade para você. E quando você identifica que o perdão não é você ter amnésia, você já ouviu isso alguma vez, mas é você lembrar sem que te fira, você já entendeu que vale a pena virar a página. Vale a pena seguir em frente. Porque se você está de pé, isso ainda não te matou, porque quem não perdoa está todos os dias tomando um copo de veneno. Porque quem não perdoa remoe sentimentos. Se você ainda está de pé, é porque há uma possibilidade de você perdoar e dizer assim, chega, deixa, vou abrir mão. Eu não quero que isso prenda mais a minha vida. Eu não posso mais limitar o agir de Deus, porque às vezes a falta de perdão está associada à justiça que nós queremos que Deus faça por nós. Foi o que Pedro estava dizendo. 7 vezes, então, mestre, que eu devo perdoar? E Jesus, não, Pedro, não é no seu limite. 70 vezes 7 é muito além do que você pensa ou imagina. E quando vivemos a cultura desse reino, nós perdoamos as pessoas que nos ferem. Porque nós entendemos que o perdão é algo totalmente espiritual. E é Deus que nos ensina. E que é um exemplo de ensinamento. E ele foi moído pelas nossas transgressões. Foi por mim e por você que Jesus fez tudo isso. Passou por tudo isso. Toda a humilhação, toda a vergonha, toda a exposição, todo o escárnio. E ele nos perdoou. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então decida hoje, porque eu lhe disse, é uma decisão. Decida hoje perdoar. Se a cultura de Deus, do reino, a cultura do Senhor está em ti, é a hora de você perdoar. É a hora de você abrir mão. Quinto, caminhamos em santidade. Em carta 1 Pedro, faz essa declaração, nos dá esse ensinamento também. Amém? 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, o versículo é o de número 15. Está na nossa apostila. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Quando vivemos a cultura do reino, nós caminhamos em santidade. Já adquirimos uma nova vida, sabemos da paternidade e vida que adquirimos, entendemos a vontade de Deus e a priorizamos, oramos diariamente, já temos o nosso coração limpo, porque perdoamos quem nos feriram, e então a santidade será um estilo de vida para cada um de nós. E por último, vivemos o sobrenatural. Voltamos novamente a João. Eu gosto muito do Evangelho de Jesus que João escreveu. No capítulo 11, no versículo 25, diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E finaliza o versículo dizendo, crês tu nisso? Se creres, tu viverás o que é sobrenatural. Se tu crer, você vive o sobrenatural. Se tu crer, você vive o sobrenatural. Então nós temos 6 características de quem vive a cultura do reino. Nós recebemos uma paternidade divina, nós priorizamos a vontade do Pai, oramos diariamente, perdoamos
caminhamos em santidade e vivemos o sobrenatural. Se nós unirmos essas 6 características e praticarmos ela, certamente revelaremos o reino de Deus em nós, como cartas lidas, o povo que nos cerca, a nuvem, a grande nuvem de testemunho que nos rodeiam, saberão que leitura fazer ao nosso respeito. Se nós cumprirmos essas 6 características, certamente nós entenderemos que somos instrumentos habilitados por Deus e com precisão somos utilizados para uma operação. Ei, eu te excito nessa hora a entender que a cultura do reino manifesta em Jesus Cristo é para que eu e você possamos entender que Ele está pronto para mudar a nossa história, as nossas vidas. Então, quando a cultura de Deus vem, nós somos alcançados, a nossa vida modifica e viveremos prontos a ser adornados enquanto noiva, porque Ele vem. E eu queria terminar essa aula te dizendo isso. Ele vem. Talvez você esteja nos assistindo agora, domingo, dia 26. Talvez não, porque é uma gravação que ficará nas nossas redes sociais. Mas nesse domingo agora, dia 26 de junho, eu quero te fazer um convite. Nós temos a nossa conferência de juventude. A nossa mocidade Shekinah está realizando a conferência nos dias 25, que foi ontem, e 26 hoje. Então, à noite, às 18 horas, eu te convido a estar conosco. O tema é sugestivo, é esse. Ele vem. E se você crê que o Senhor vem, venha estar conosco. Será um prazer estar contigo para cultuarmos ao Senhor e ouvir aquilo que o Espírito tem para a sua noiva. Graça e paz, queridos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.